Você quer treinar o seu agente para ele ficar de fato inteligente, proativo e etc? Trate ele como um ser humano, literalmente. A maior dificuldade que eu percebi que os empresários estão tendo na hora de começar a utilizar a IA é que eles não sabem usar. Toda vez que eu vejo as pessoas tentando conversar com as IAs, seja assistentes como o ChatGPT, Claude, Manus, enfim, ou agentes como OpenClaw, Hermes, Claude, Codex, essas coisas, eles têm uma certa dificuldade de pegar e falar. Acho que eles não conseguem, né, como falariam com um ser humano. E cara, essa aqui é a grande sacada. Você quer treinar o seu agente para ele ficar de fato inteligente, proativo e etc? Trate ele como um ser humano, literalmente. Esquece que você está falando com um robô, vamos assim se dizer. Você precisa ter paciência de explicar as coisas, de falar detalhes, de avisar quando eles estão errando, de falar como você deseja que ele age e assim sucessivamente. Hoje, você não contrata um funcionário e coloca dentro da sua empresa sem passar por um processo de onboarding. Muitas das vezes, né, a gente tem aí o período de teste de 3 meses para ensinar um ser humano, para ver se ele está apto para aquele cargo. E por que não fazer a mesma coisa com os agentes de IA? A maioria das pessoas ficam assim, ai, qual que é o prompt que eu vou usar para não sei o quê? Esquece essa ideia de prompt. Converse com o seu IA. Treine ele. Ah, Léo, mas eu falo com o ChatGPT, ele é burro. Sim, de fato, você está falando com um assistente. Assistente não tem memória e etc. Mas no que se trata de agentes, os agentes possuem memória e aprendem. Então já começa a colocar uma coisa na sua cabeça, e até mesmo aqui nos vídeos desse canal, de que quando eu estou tratando da palavra IA, inteligência artificial, eu estou especificamente falando dos agentes. Esses são, de fato, na minha opinião, uma inteligência artificial, porque possui memória, possui contexto, possui aprendizado, possui habilidades que a gente chama de skills e assim sucessivamente. O grande segredo é esse. Montou um agente na sua empresa, colocou uma estrutura de pessoas trabalhando, converse com eles como se fossem seres humanos. Pega o manual da sua empresa e fala, ó, tá aí o manual da sua empresa, aprende. Pegue livros, peça para ele ler, fala para ele ir na internet, pesquisar alguma coisa. Talvez cursos que você comprou e, sei lá, de alguma maneira você tem os PDFs dos cursos, as transcrições e etc. E alimente esse agente. E a grande vantagem é que, diferente de um ser humano, que talvez vai pegar um livro e gastar semanas, enfim, às vezes meses para ler, o agente vai fazer isso em minutos. Raros casos, em horas, mas ele vai fazer rápido. Ele vai entender seu manual, ele vai saber quando você diz que ele errou em algo e não vai repetir esse erro. Porque se tem uma coisa que cansa a gente, é na hora de estar treinando um ser humano, e o ser humano tá errando. Eu sei como isso é ruim, só que isso com os agentes não acontece. A grande dica, cara, treine sua IA com a mesma paciência que você teria com um ser humano. Fale para ele. A grande vantagem é que ele não vai esquecer, ele vai ser muito mais rápido. E quanto mais você treina, mais eficiente, proativo e produtivo ele se torna. E cara, se você viu esse vídeo inteiro e não está inscrito nesse canal, tem uma coisa de errado. Você talvez não é um empresário que está querendo crescer. Porque aqui eu estou abrindo o jogo, estou falando de uma maneira mais clara e didática possível, para que qualquer pessoa aprenda. Então, ó, segue nesse canal, curte esse vídeo, cara, para começar a aparecer mais vídeos que eu vou fazer para você. E se tem uma dúvida aí que ainda a gente não sanou, coloca nos comentários, a sua dúvida pode virar vídeo nesse canal, beleza?